Ó tu que a terra passaste voando, Jacinta querida, numa dor intensa, Jesus amando, não esqueças a prece que eu te pedia. Sê minha amiga junto do trono da Virgem Maria. Lírio de candura, pérola brilhante, ó lá no céu, onde vives triunfante, serafim de amor, com teu irmãozinho, roga por mim aos pés do Senhor. Lúcia dos Santos. Jacinta Marto, uma criança que carregava todo o amor por Cristo, a Virgem Maria, o Papa e se dedicava integralmente à conversão dos pecadores. Juntamente com seu irmão Francisco Marto e sua prima Lúcia dos Santos, é uma das crianças que viram Nossa Senhora na Cova da Iria em Fátima, Portugal. Nascida em 5 de março de 1910 e tendo partido em 20 de fevereiro de 1920 com apenas 9 anos de idade. Mas o que mais podemos saber dela, além desses fatos e de que, juntamente com seu irmão, ela foi declarada santa pela Igreja Católica? Para isso, a gente primeiramente deve voltar para antes das aparições de 1917. Com um jeito meigo e sensível, já era dotada de muito amor às coisas de Deus. Gostava muito de sua prima e sempre queria brincar próximo ao poço no fundo da casa da Lúcia, local em que futuramente seria marcado por muitos momentos da história do trio. Um dia estavam eles a brincar no quintal e ela estava com uns 5 ou 6 anos de idade. E a Lúcia pediu que ela desse 3 beijos e abraços em um crucifixo, um por cada um deles. A Jacinta pegou e disse: "A Nosso Senhor dou todos quanto você quiser." Ela o beijou e o abraçou com tanta devoção que a Lúcia nunca mais se esqueceu daquele momento. E sempre que a Lúcia contava a história da paixão de Cristo, a Jacinta chorava e dizia: "Coitadinho de Nosso Senhor, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado, não quero que Nosso Senhor sofra mais." Bem cedo já demonstrava sua santidade. Um dia, a irmã da Lúcia já tinha completado 13 anos e iria trabalhar, deixando aos cuidados do rebanho de ovelhas que possuíam. Assim, a Jacinta e o Francisco insistiram tanto com seus pais para que os deixasse também tomar conta de suas ovelhas, que acabaram cedendo, mesmo sendo muito pequenos para isso. Prometeram que estariam sempre juntos da Lúcia, pois ela já era mais velha, próxima dos 10 anos de idade. Assim, os pastorinhos passaram a andar juntos com seu rebanho e sempre iam à Cova da Iria, propriedade da família de Lúcia. No alto dos montes, eles gostavam de falar palavras e ouvi-las nos ecos, e o que mais gostavam era o nome de Maria. Assim, a Jacinta rezava o Ave Maria inteiro, falando palavra por palavra e só pronunciando a próxima quando ouvisse o eco de volta. Os pastorinhos gostavam de ecoar cânticos mundanos, mas ela preferia os de Nossa Senhora e os dos anjos. Inocentes que eram, rezavam o terço depois do almoço, recitando apenas Ave Maria e Pai Nosso para terem tempo de brincar. As aparições. No ano anterior, os pastorinhos haviam experimentado 2 aparições do Anjo de Portugal, onde na ocasião ele ensinou algumas orações e permitiu que comungassem com as espécies trazidas de algum altar no mundo. O ar sobrenatural já prefigurava o que estava por vir. No dia 13 de maio ocorreu a primeira aparição. Eles combinaram não falar nada a ninguém, mas em suas casas à noite a Jacinta disse tudo a seus pais. E logo a notícia se espalhou. Ela disse que havia algo dentro dela que a impelia a falar e não havia mais como segurar aquilo. Além disso, a mensagem de penitências e mortificações para a salvação dos pecadores e a reparação ao Imaculado Coração de Maria havia impactado ela de uma forma muito profunda. Ao ver de Lúcia, receberam a virtude de amor ao Imaculado Coração de Maria por uma via infusa, mas a Jacinta foi a que recebeu mais graças. Ela havia ficado muito pensativa e, com a ajuda dos outros, passaram a fazer jejuns e a distribuir seus almoços, primeiramente às ovelhas e depois para uma família muito pobre que vivia na região. Ela havia perguntado: "Aquela senhora disse também que iam muitas almas para o inferno. E o que é o inferno?" E a Lúcia respondeu: "É uma cova de bichos e uma fogueira muito grande, e vai para lá quem faz pecados e não se confessa e fica lá sempre a arder." E a Jacinta então respondeu: "E nunca mais saem de lá?" E a Lúcia: "Não." E a Jacinta volta a perguntar: "E depois de muitos, muitos anos?" Então a Lúcia responde: "Não, o inferno nunca acaba, e o céu também não." Meditaram acerca do inferno e da eternidade, e às vezes ela voltava a perguntar: "Mas olha, então, depois de muitos, muitos anos, o inferno ainda não acaba." Ou então: "E aquela gente que está lá ardendo e não morre?
e não se torna cinza? E se a gente rezar muito pelos pecadores, Nosso Senhor livra-os de lá? E com os sacrifícios também, coitadinhos, vamos rezar e fazer muitos sacrifícios por eles. Como é boa aquela senhora, já nos prometeu levar para o céu. E desde então, ela com os outros dois se tornou uma criança muito penitente, chegando a comer até azeitonas verdes do pé, que são amargas, para entregar tal ato em sacrifício pelos pecadores. Em um dia de verão, foram pastorear em um local distante, estavam com muita sede e sem água. A Lúcia conseguiu água com uma senhora que morava perto e ofereceu a eles. O Francisco negou a água em sacrifício pelos pecadores e a Jacinta seguiu o seu exemplo. E com muita dor de cabeça, ela quis que as rãs e os grilos de um brejo próximo se calassem. O Francisco pediu para entregar isso também em sacrifício, e a Jacinta logo respondeu: sim, quero, deixe-os cantar. Ela foi quem mais se impactou com a visão do inferno e fazia tudo para salvar as almas que se obstinavam em ir para lá. E isso tudo com apenas 6 anos de idade. A Jacinta era, aos olhos de Lúcia, a quem Deus mais derramou suas graças, virtudes e o conhecimento dele. Um dia explicaram a ela quem era o Papa e ela ficou muito emocionada com isso. A partir de então, começou a rezar sempre por ele, dedicando as 3 últimas Ave-Marias do terço a ele, colocando ele sempre nas intenções que Nossa Senhora pediu. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação ao Imaculado Coração de Maria e pelo Santo Padre. Em um certo dia, os políticos e partidários da região estavam muito incomodados com os pastorinhos e prenderam eles e o interrogaram. E em meio às ameaças, diziam que iriam fritá-los, e a Jacinta chorou, não porque pensou que morreria, mas que partiria sem ver seus pais mais uma vez. A Lúcia perguntou se queria oferecer aquele sofrimento pela conversão dos pecadores, e a Jacinta respondeu: quero, quero. Os outros presos, comovidos, aconselharam a contar tudo ao delegado, e a Jacinta respondeu que preferia morrer que fazer isso. E nos recreios da escola, ela gostava muito de ir ao Santíssimo, ficar em adoração. Mas com o tempo, todo mundo começou a ir atrás dela, e já não pôde mais ter esse momento. Muito solícita, sempre ouvia os pedidos que lhe traziam, e quando já estava doente, disse a Lúcia: gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Quando lhe digo isso, muitas vezes parece que tenho fogo no peito, mas não me queimo. Ou então, gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que nunca me canso de lhes dizer que os amo. A Santidade de Jacinta. Na aparição de junho, Nossa Senhora os inunda com uma luz que infundiu um conhecimento e amor especial para com seu Imaculado Coração, acerca de Deus e da Santíssima Trindade, levando a Jacinta a dizer às vezes: aquela senhora disse que o seu Imaculado Coração será o seu refúgio e o caminho que a conduzirá a Deus. Você não gosta tanto, eu gosto tanto do seu coração, é tão bom. Dos 3, a Jacinta parecia ser a que mais tinha conhecimento acerca da realidade do céu e do Imaculado Coração de Maria. E a santidade de Jacinta já se manifestava. Com um ato de penitência e uma oração, converteu uma mulher que insultava os pastorinhos sempre que os via. Outro dia, uma mulher a procurou desesperada pedindo orações para que se curasse, e a Jacinta rezou 3 Ave-Marias com ela e continuou sempre rezando por ela desde então, dizendo que a Virgem Maria tinha as ouvido. Um dia ela voltou para agradecer pela cura trazida pelas mãos de Nossa Senhora. Outro dia, um jovem pediu orações, pois tinha sido convocado para a guerra, tendo uma mulher doente e 3 filhos para cuidar. Após o terço com ele, Jacinta disse que Nossa Mãe Santíssima ajudaria ele, e sua esposa se curou milagrosamente e ele contraiu uma febre alta, sendo dispensado do serviço militar. Em uma história marcante, um dia estavam indo rezar o terço em um lugar e uma mulher implorou a Jacinta que rezasse ao menos uma Ave Maria a seu pai, que estava há 3 anos com soluço, já muito desgastado. Ela rezou um terço inteiro com eles e a Lúcia continuou seu caminho. Na volta, a família estava chorando muito, pois ele havia se curado, e sempre que viam a Jacinta agradeciam enormemente. Numa outra vez, um filho de uma tia da Lúcia tinha fugido da casa e estava desaparecido há muitos meses, em uma vida de confusão. Desesperada, pediu orações a Jacinta. Alguns dias depois, ele retornou à casa completamente transformado e contou sua história. Ele havia sido preso por conta de uma confusão e, numa noite, ele conseguiu fugir. No meio do mato, no escuro, caiu de joelhos e começou a rezar. Em poucos minutos, a Jacinta apareceu, pegou-lhe pela mão, levou-o à estrada e apontou a direção. Ele reconheceu a Jacinta perfeitamente. Quando a Lúcia perguntou sobre isso a Jacinta, ela disse que não tinha ideia do que ele estava falando, dizendo: eu só rezei muito e pedi pela Nossa Senhora por ele, com pena da tia Vitória. O fato é que todo mundo se sentia atraído pela Jacinta. As crianças e os adultos sentiam-se bem por estarem ao lado dela.
Até mesmo quando estava doente, ela deixava as crianças ao lado dela e ensinava o terço. E quando se aborrecia, oferecia o sacrifício. Até mesmo os sacerdotes sentiam o sobrenatural manifestado nela, e o bem-estar era evidente. Num dia eles foram passar a tarde na casa de uma amiga. Após lancharem, a Jacinta teve um sono muito profundo e precisou cochilar um pouco na cama da amiga. A casa se encheu de gente com a notícia dos pastorinhos e todos queriam ver ela pela janela. Para a surpresa de todos, em meio ao barulho enorme, ela dormia profundamente com um sorriso no rosto e as mãos postas em oração e levantadas ao céu. O quarto se encheu de gente e todos sentiram aquele ar angelical. Um certo dia, eles estavam no quintal da casa da Lúcia e de repente a Jacinta disse: "Você não viu o Santo Padre? Não sei como foi. Eu vi o Santo Padre em uma casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara, a chorar. Fora da casa estava muita gente e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele." Em outra ocasião, recitando as orações do anjo, ela disse: "Não vê tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente e a chorar com fome e não tem nada para comer? E o Santo Padre em uma igreja diante do Imaculado Coração de Maria a rezar e tanta gente a rezar com ele?" A doença de Jacinta. Antes que os pais de Jacinta e Francisco percebessem que estavam doentes, pois haviam adoecido simultaneamente de gripe espanhola, ela sentia muita dor no peito e comentou com a Lúcia: "Sinto uma dor tão grande no peito, mas não digo nada à minha mãe. Quero sofrer por Nosso Senhor em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, pelo Santo Padre e pela conversão dos pecadores." Quando estava pior, ela sabia que iria para 2 hospitais e ela disse: "Nossa Senhora quer que eu vá para 2 hospitais, mas não é para me curar, é para sofrer mais por amor de Nosso Senhor e pelos pecadores." E quando a Lúcia os visitava, a Jacinta sempre dizia: "Olhe, diz a Jesus escondido no sacrário que eu gosto muito dele e que o amo muito." Ou então, "Diz a Jesus que lhe mando muitas saudades." E quando sua mãe trazia leite ou sopa para tomar, ela sofria muito, mas aceitava aquilo por amor a Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. O Francisco partiu primeiro para o céu e a Jacinta começou a passar pelos hospitais para sofrer de forma penitente. A Nossa Senhora havia-os visitado em sua casa e ofereceu tudo isso a ela. Mesmo podendo recusar tais sofrimentos, aceitou tudo de bom grado. Foi internada no hospital de Orem e por lá sofreu muito, entregando tudo aquelas intenções já expostas aqui. Quando voltou para casa, estava com uma ferida enorme no peito e os curativos diários lhe causavam muito sofrimento, mas não reclamava de nada. Chorando, pediu a Lúcia que rezasse terços por ela nos lugares que frequentavam, pois tinha saudades e sabia que nunca mais voltaria a visitá-los. Nossa Senhora visitou em sua casa novamente, dizendo que iria para um hospital em Lisboa e de lá para o céu. Se assustava com o fato de morrer sozinha em um hospital. E um dia Lúcia disse que não importava se ela morreria sozinha, pois Nossa Senhora estaria lá para buscá-la. E antes da internação, ela disse: "Já me falta pouco para ir ao céu. Você fica cá para dizer que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizer isso, não se esconda. Diga a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria. Que as peçam a ela. Que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o Coração Imaculado de Maria. Que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria. Que Deus a entregou a ela. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro do peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria." E sem saber, ela sintetizou perfeitamente o Imaculado Coração da Virgem Maria com o Sagrado Coração de Jesus, evidenciado tanto em Fátima quanto na medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, revelada quase 100 anos antes por Santa Catarina Labouré, em Paris. De Lisboa ainda mandou um recado que Nossa Senhora tinha ido vê-la e disse o dia e a hora de sua partida. Poucos dias antes de sua morte, Nossa Senhora tirou todas as dores do seu corpo. Nessa aparição, Nossa Senhora respondeu a uma dúvida dos pastorinhos sobre qual tipo de pecado ofendia mais a Deus, sendo da carne o mais ofensivo de todos. E mesmo sendo uma criança que não entendeu tal significado, não guardou para si tal revelação. E nas vésperas de sua partida, ela pediu muito ao padre que lhe desse a Eucaristia, dizendo que partiria no dia seguinte. Mas o padre fez pouco caso, dizendo que traria a hóstia um outro dia, que ela estava saudável e iria se recuperar. Por fim, o milagre que finalmente trouxe a canonização de Francisco e Jacinta Marta ocorreu no Brasil, no interior do Paraná,
onde em 2013 um menino que caíra de uma janela e sofrendo um traumatismo craniano com a perda de massa encefálica e 2 paradas cardíacas, recuperou-se milagrosamente após os pais e um convento inteiro pedirem intercessão aos pastorinhos. Ó lírio do campo, que perfumaste nossas vidas, que trouxeste o amor do céu, que com sua ternura se entregou à mãe e ao filho, agora adorna o altar eterno, brilha sem cessar, esparge sua luz, com suas pétalas de amor. Com seu olhar e caridade, se atirou ao doce coração, puro e imaculado, refúgio e salvação. Nos ensinou a amar, a nos entregar ao Pai, pelas mãos da Mãe. Doou-se por inteira, nada para si, tudo para Ele, como a mais bela flor, ó doce lírio do campo. Santa Jacinta Marto, rogai por nós.